Então, para a gente ir começando pontualmente, né, já são 6h30. Hoje a gente vai ter um encontro sobre cirurgia fetal com a doutora Daniela Vettori. Ela é médica pela URGS, fez residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tem especialização em medicina fetal pela Fundação de Medicina Fetal Latino-Americana e tem mestrado e doutorado também pela URGS. Então é uma honra para a gente ter essa palestra hoje. Doutora Daniela, muito obrigada. Agradeço em nome da Liga. Obrigada, Fernanda, pelo convite. Vocês são da Liga de Cirurgia Geral, é isso? Isso aí. E vocês têm algum contato com a medicina fetal? Não, muito pouco, assim. A gente estuda alguma coisa na teoria durante a cadeira de gineco, mas é pouca coisa. E é um assunto que é muito interessante, né? Por isso a gente resolveu trazer para a Liga também. Perfeito. Então, na minha apresentação, se vocês quiserem me interromper a qualquer minuto, né, para perguntar alguma coisa que não entenderam, ou se quiserem aprofundar mais algum assunto, eu tentei pegar as cirurgias assim mais prevalentes, né, as patologias mais prevalentes para a cirurgia fetal, né, mas também a gente tem pouca cirurgia fetal, né, no sul do país, né, agora que a gente está começando no clínicas, mas aí vocês vão me interrompendo, vamos fazer um diálogo informal, tá? Tá bem. Sem problemas, assim que vocês quiserem, é só chamar. Eu Tá vou compartilhar minha tela. Só me confirmem se ela está aparecendo, por gentileza. Sim. Bom, então, eu sou professora da obstetrícia e trabalho com obstetrícia e com medicina fetal, né? A medicina fetal sempre foi minha área de interesse, e já há alguns anos eu vou para São Paulo acompanhar o grupo do professor Peralta, para ter treinamento e conhecimento nessa área de medicina fetal e cirurgia fetal, tá? Antes de tudo, assim, quais são os critérios para cirurgia fetal, né? A gente não sai fazendo, imagina uma cirurgia e sai fazendo, né, nas pessoas, né? Então, até chegar numa nova cirurgia fetal a ser realizada em humanos, né? A gente precisa que essa patologia tenha um diagnóstico preciso, tenha um estadiamento possível e a ausência de outras anomalias, principalmente se forem letais associadas, né? A gente tem que ter a história natural da doença conhecida e um prognóstico estabelecido para aquela doença. A gente precisa que tenha ausência de tratamento pós-natal efetivo, ou que pelo menos a cirurgia no pré-natal diminua bastante a mortalidade no pós-natal. A técnica cirúrgica tem que ter se demonstrado possível e capaz de reverter efeitos deletérios da doença em modelos animais. Então, sempre se começa testando em animais para depois fazer estudos piloto e depois passar realmente para fazer estudos com maior número de pessoas, né? A intervenção deve ser efetuada em centros especializados e multidisciplinares de cirurgia fetal, seguindo protocolos rígidos, com permissão do Comitê de Ética e termo de consentimento livre e esclarecido, e os riscos maternos devem ser os menores possíveis e aceitáveis. Quais são os tipos de procedimento? Então, eu posso ter uma cirurgia aberta, quando eu falo em aberta, eu falo em esterotomia, né? Abrir um corte no útero, né? Pode ser por fetoscopia, né? Então, estereoscopia através da introdução de trocárteres, né? Ou então um procedimento guiado por ultrassonografia. Eu vou falar basicamente de correção fetal da mielomeningocele, de oclusão traqueal na hérnia diafragmática congênita e de ablação de vasos placentários com laser, né, por fetoscopia. Então, eu vou começar falando de meningomelocele. O que é meningomelocele? É a protrusão da medula espinhal, de nervos e meninges por um defeito na coluna vertebral. Esse defeito se estabelece bem cedo
na gestação. Acontece por falência do fechamento do tubo neural nas primeiras 4 semanas após a concepção. Os defeitos de fechamento do tubo neural, eles são classificados ou em disrafismos cranianos ou em disrafismos espinhais, né? Os disrafismos cranianos conhecidos são as anencefalias e as encefaloceles, né? Aquele bebezinho que não tem a calota craniana formada e tem o cérebro exposto ao líquido, ou que tem uma abertura na calota craniana e sai o cérebro através dessa abertura, ficando em contato com o líquido amniótico. E os disrafismos espinhais, que são as espinhas bífidas abertas e as espinhas bífidas ocultas. A espinha bífida aberta, ela inclui tanto a mielomeningocele, que é aquela espinha bífida que tem aquele saco de líquido, né, onde as raízes nervosas estão contidas, mas elas estão expostas, né, elas não estão protegidas, porque aquele saco de líquido que se forma na coluna, ele tem uma pele mal formada, não é uma pele, né, ele tem uma cobertura que não é uma pele, que não protege, ou seja, o líquor sai através daquele saco, e o líquido amniótico entra em contato com as raízes nervosas, e elas não foram feitas, né, para entrar em contato com o líquido amniótico. Quando forma esse saco, a gente chama de mielomeningocele. Quando tem só abertura na coluna e está plano, sem esse saco de líquido, a gente chama de raquiesquise. E a gente pode ter também um misto de disrafismo craniano e espinhal, que a gente vai chamar de crânio-raquiesquise ou iencefalia. A incidência, então, é uma das coisas que a gente mais vai ver assim, de patologia fetal que pode ser feita cirurgia, é a mielomeningocele, porque a incidência é em torno de 1 para cada 1000 nascidos vivos. Para a gente entender assim, a patogenia da meningoelocele, a gente tem que entender como é que é a circulação de líquor no bebê normal, né? Então, no feto normal, o líquor vai ser produzido principalmente nos ventrículos laterais, vai passar dos ventrículos laterais, do plexo coroide dos ventrículos laterais, vai passar dos ventrículos laterais para o terceiro ventrículo através do forame de Morro, e do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo através do aqueduto de Silvius. Do quarto ventrículo, uma parte vai entrar no canal medular, e outra parte vai para o espaço subaracnoide, a maior parte vai para o espaço subaracnoide, através dos forames de Luschka e Margendi, e vai circundar, então, toda a medula e todo o encéfalo, esse líquor, e vai ser reabsorvido pelos seios venosos da dura mater, através das granulações aracnoides. Quando acontece a mielomeningocele, ou seja, na coluna há uma abertura e uma protrusão dessas raízes nervosas, e aqui há uma saída do líquor, quer dizer, através desse saco o líquor sai, há uma pressão hidrostática que faz, diminuída no cérebro e aumentada no canal, que faz com que esse cérebro seja tracionado para trás, principalmente a parte posterior do cérebro, né? Seja tracionada para trás em direção ao hospital e para baixo em direção ao canal medular. Então, o cerebelo que está aqui, ó, ele acaba sendo puxado para trás, o cerebelo e o tronco também, para trás e para baixo, né? Então, esse aqui é um cerebelo normal, esse é um cerebelo tentando entrar no canal medular. E o tronco acaba descendo também. Isso provoca obstrução, não só esse nível, mas acontece várias obstruções a nível da circulação do líquor. E isso acarreta como consequência a hidrocefalia, o acúmulo de líquor, então, onde ele é produzido, né, nos ventrículos laterais. Essa descida do cerebelo, né, e a obstrução da cisterna magna, que é esse espacinho que tem embaixo aqui do cerebelo, a gente chama de Chiari 2. Então, vocês sempre vão, quando ouvirem falar de mielomeningocele, vocês vão ver, tem Arnold Chiari 2. O Chiari 2 nada mais é do que o cerebelo e o tronco descendo, né, querendo passar, né, pelo canal medular. E com isso, então, pode ter outras alterações, não só aqui na parte posterior do cérebro, mas no corpo caloso, pode ter heterotopia, polimicrogeria, o cerebelo pode ser menor, quer dizer, podem ter alterações pancerebrais, né, quer dizer, outras modificações. A hidrocefalia é uma consequência do Arnold Chiari 2. Então, sempre que tiver mielomeningocele, a gente vai procurar, às vezes a gente descobre a mielomeningocele pela hidrocefalia, e a gente vai olhar onde é que está o cerebelo, né, e o que a gente vai encontrar. No primeiro trimestre, a gente só tem sinais indiretos,
primeiro trimestre é produzido muito pouco líquor, ou praticamente nem é produzido, então a gente não vai ter aquela saculação na coluna, a gente vai ter dificuldade em ver aquela abertura na coluna. Então a gente precisa de sinais indiretos para ver que o bebezinho tem mielomeningocele, para suspeitar, né, porque o diagnóstico é no segundo trimestre. Então aqui, por exemplo, ó, esse espacinho, aqui tem 3 andares aqui de uma imagem anecoica, né? A gente tem o primeiro andar aqui é a ponte, aqui é o quarto ventrículo, aqui é a cisterna magna. Esse é um feto normal, né? E aqui é o perfil da face. Esse é um feto com mielomeningocele. O que a gente vê de diferente? Aqui a testa fica mais achatadinha, né? Como se estivesse sendo tracionada para trás. E aqui a gente não vê mais aquelas 3 prateleiras, a gente está vendo 2 prateleiras, porque a prateleira do meio, que é o quarto ventrículo, que a gente viu que o cerebelo desce, ele obstrui a cisterna magna, acaba sendo muito diminuído esse espaço. Então, a gente acaba vendo só 2 prateleiras, né? Então, se a gente fizer o ângulo facial e se a gente fizer uma relação entre o diâmetro da ponte e da distância entre a ponte e o occipital, a gente pode suspeitar, através de um ângulo facial diminuído, através dessa relação aumentada, que esse bebê tenha mielomeningocele. A gente pede para voltar no segundo trimestre, a partir das 16 semanas, para a gente dar mais uma olhada e tentar procurar os sinais que são diagnóstico daí na ultrassonografia no segundo trimestre. O que a gente vai encontrar de diagnóstico, então, de sinais que são diagnóstico de mielomeningocele? A imagem da direita é uma calota craniana e um encéfalo normal. A imagem da esquerda é de um bebê com mielomeningocele. Então, a gente nota que aqui o formato do crânio se alterou. Tem um cavalgamento nos ossos frontais, né, que entram, e a gente vê que o cerebelo, que é essa estrutura aqui redondinha, em formato de 8, esse é o cerebelo, e aqui é a cisterna magna. Eles perdem esse formato. O cerebelo acaba ficando alongado, bicôncavo, né, e ele é tracionado em direção ao hospital. Então, esse sinal a gente chama de sinal do limão, né, porque parece um limão siciliano. Então, calota craniana em formato de limão e cerebelo em formato de banana. Esses são os sinais, né, do Chiari 2, dessa pressão puxando o cérebro para trás, essa diferença de pressão hidrostática e esse deslocamento do cérebro. E como consequência, a gente vai ver esse aqui é o ventrículo lateral aumentado, né, começando já uma hidrocefalia. A gente considera hidrocefalia não, ventriculomegalia, né, hidrocefalia é quando tem uma ventriculomegalia acima de 15 milímetros, né, uma ventriculomegalia mais acentuada, mas a ventriculomegalia é considerada a partir de 10 milímetros de tamanho do ventrículo lateral. E claro, daí no segundo trimestre pode aparecer aquela saculação, então contendo as raízes nervosas, e pode ter também, junto, associado ao quadro todo, os pés tortos. Quais são as consequências da meningoelocele? Então, hidrocefalia é uma consequência, a inação cerebral posterior, que é o Chiari 2, como eu falei, pode ter déficit neurológico sensorial e motor, atraso intelectual e disfunção intestinal e vesical, são as bexigas e intestino neurogênico, né? Se acredita que o dano neurológico se deva a 2 golpes, eles chamam de two-hit hypothesis, né? O primeiro golpe seria a neurulação normal, quer dizer, aquele não fechamento do tubo neural que aconteceu lá no início da gestação, né? Lá na 4ª semana. E o golpe secundário seria aquela injúria continuada ao longo de toda a gestação, ou seja, aquelas raízes nervosas que estão expostas ao líquido amniótico que está dentro, né, da bolsa de líquido, o trauma, né, do bebezinho que se mexe, se encosta na parede do útero e a própria diferença de pressão podem provocar injúria nessas raízes nervosas ao longo da gestação. Então, quer dizer, pode piorar, né? Um nenenzinho que mexe as perninhas pode, ao longo da gestação, perder o movimento das pernas, por exemplo, né? Por injúria continuada ao longo da gestação. E é justamente pensando em diminuir essa injúria ao longo de toda a gestação que foi pensado, então, um reparo cirúrgico durante a gestação. E não só, né, porque esse reparo cirúrgico tem que ser feito, e era feito só depois do nascimento do bebê. Então, foi pensado um reparo cirúrgico fetal para tentar diminuir essa injúria que acontece ao longo da gestação. Então, como toda cirurgia, deve ser feita primeiro em modelos animais, deve ser testada em modelos animais, foi testado em ovelhas,
e o resultado foi que as ovelhas apresentavam, as ovelhas operadas, né, com meningovelocele, apresentavam uma função motora próxima do normal, tinha uma sensibilidade intacta, tinha um melhor controle vesical e intestinal, e tiveram reversão do Chiari, né, tiveram uma subida de volta do cerebelo e do tronco ao seu local original, né. Aí se passou a fazer estudos piloto em humanos, que viram que era factível, era viável fazer o fechamento da lesão intraútero e mostrava potenciais benefícios para essas crianças. E, como toda a cirurgia deve trilhar o caminho correto, né, se fez, então os grupos começaram a fazer, uns acreditavam na cirurgia, outros não, então se fez um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, em 2011, chamado MOMS Trial, que é um ensaio clínico super conhecido, comparando, então, as gestantes eram randomizadas para fazer o fechamento da mielomeningocele durante a gestação ou esperar para fazer o fechamento só após o nascimento, e essas crianças foram comparadas para ver quem é que é melhor, né? Como critérios de inclusão, então era gestação única, não podia ser gemelar, a idade gestacional tinha que ser entre 19 e 25 semanas, idade materna acima de 18 anos, o nível da lesão da torácica 1, né, da vértebra T1 até a vértebra de S1, né, tinha que ter evidência de alienação cerebral posterior, ou seja, tinha que ter o Chiari 2, né, tinha que ter cariótipo normal, tinha que ser residente nos Estados Unidos. E como critério de exclusão, não podia ser gemelar, não podia ter muita tortuosidade na coluna, não podia ter risco aumentado para TPP, como, por exemplo, um colo curto, uma placenta baixa, não podia ter um IMC muito acima de 35, não podia ter anomalia uterina, nem em condições que aumentassem muito o risco materno, cirúrgico ou gestacional, nem imunização RH. Tinham que ter uma pessoa de apoio, né, que pudesse apoiar depois do procedimento. Eram excluídas pessoas com limitações psicossociais e gestantes com incapacidade de segmento ou deslocamento até o centro cirúrgico. Quais eram os desfechos que foram avaliados no MOMS? O desfecho primário era um composto entre morte fetal e neonatal ou necessidade de shunt. O shunt ventrículo peritoneal é aquela válvulazinha que se coloca ligando o ventrículo lateral dilatado, ou seja, para diminuir a hidrocefalia, né? Então, se coloca um shuntzinho do ventrículo lateral até o abdômen, né? Então, crianças que têm uma hidrocefalia muito acentuada, que fazem hipertensão craniana, precisam desse shunt. E isso é um problema, porque é um mal necessário, na verdade, né? Porque o shunt alivia a hidrocefalia, mas ao mesmo tempo ele tem que ser trocado, cada vez que mexe no shunt pode dar infecção, quer dizer, e cada vez que tem que manipular aquele shunt, tu pode estar diminuindo, né, o QI dessa criança. Então, não precisar colocar esse shunt, por não ter uma ventriculomegalia associada, é um benefício, né? Então, eles compararam quem é que precisou de shunt até os 12 meses de idade, né? E também, aos 30 meses, eles viram quem é que tinha melhor índice de desenvolvimento mental, através de uma escala chamada Bayley-2, e quem é que tinha função motora ao nível da lesão, né? Como é que era, quem é que caminhava e quem é que não caminhava, independente aos 30 meses, né? E como desfechos secundários, desfechos cirúrgicos maternos, fetais, neonatais, gestacionais. O que eles observaram, então? Essa não é uma cirurgia, a cirurgia fetal na mielomeningocele não é para diminuir a mortalidade, quer dizer, não é uma patologia que mate, né, assim, que tenha muita mortalidade no primeiro ano de vida, por exemplo, né. Então, não houve diferença entre morte fetal e neonatal, entre a cirurgia fetal e a cirurgia feita no pós-natal, né. Essa é uma cirurgia planejada para diminuir a morbidade, aquela injúria continuada, né, para tentar diminuir a chance das crianças serem cadeirantes e para tentar diminuir a chance de precisar do shunt ventrículo peritoneal. Então, o que eles viram? Deixando para fazer a cirurgia no pós-natal, a taxa de shunt ventrículo peritoneal era 82%, fazendo a cirurgia fetal 40%, então uma redução importante. A herniação do tronco cerebral, quer dizer, o Chiari 2, com a cirurgia pós-natal era quase em 100% das crianças, com a cirurgia fetal 64% das crianças. A escala de desenvolvimento neuropsicomotor aos 30 meses tinha uma nota menor com a cirurgia pós-natal e uma nota melhor com a cirurgia fetal. Deambulação independente aos 30 meses, quer dizer, 21% das crianças tinham deambulação independente com a cirurgia pós-natal e 42%
se fizessem a cirurgia fetal. Então, também uma melhora importante na deambulação aos 30 meses. Só que, claro, essa cirurgia, ao beneficiar o feto, também ela acaba aumentando a chance de complicações maternas, né, de morbidade materna importante. Ou seja, a idade gestacional de nascimento, quer dizer, é claro que quem não precisou fazer cirurgia durante a gestação, deixou para fazer no pós-natal, ganhou a termo, né? Já na cirurgia fetal, houve uma antecipação da idade gestacional de nascimento, ou seja, mais chance de prematuridade, principalmente por separação coriônica da membrana, né, a membrana amniótica, por ruptura prematura de membrana, por trabalho de parto prematuro, mais chance de descolamento prematuro de placenta, mais chance de complicações maternas como edema pulmonar, transfusão sanguínea, e na revisão da esterotomia ao nascimento, 10% das pacientes operadas apresentavam algum grau de deiscência, né, alguma área de deiscência naquela esterografia que foi feita no útero. E também foi visto num estudo posterior, ainda com os dados do MOMS, que a taxa de shunt ventrículo peritoneal, o que prognosticava precisar do shunt, era o tamanho do ventrículo. Então, se antes da cirurgia eu tinha um ventrículo praticamente sem ventriculomegalia, abaixo de 10 milímetros, eu passava de 79% de chance de shunt para 20%. Se o meu ventrículo era de 10 a 15, eu passava de 86 para 45. Se meu ventrículo era muito aumentado, acima de 15, praticamente não tinha utilidade fazer a cirurgia fetal. Eu já tinha um ventrículo muito dilatado antes da cirurgia. Eu praticamente não diminuo a necessidade de shunt. Eu vou precisar de shunt mesmo fazendo a cirurgia fetal. Então, é importante saber, para orientar os casais, né, como é que vai ficar a criança depois da cirurgia, se vale a pena fazer a cirurgia ou não, saber o tamanho do ventrículo, para ver, ele vai me prognosticar a necessidade do shunt ventrículo peritoneal. Já a deambulação não tem nada a ver com o tamanho do ventrículo e com a necessidade de shunt. Eles viram que o que prognosticava essa criança andar com 30 meses não era ter o ventrículo ou ter que colocar shunt, nada disso. O que prognosticava ter deambulação independente era apresentar movimento durante a gestação, o feto apresentar movimento de coxa, perna e pé, ou seja, ter movimento fetal dentro do útero é que prognosticava, né, manter esse movimento fazendo a cirurgia fetal. É claro que uma criança que já não mexe antes da cirurgia os membros inferiores, com a cirurgia ela não vai voltar a mexer os membros inferiores, não tem como melhorar isso aí. Ou se ela tem o pé torto e mexe muito pouco, né, tem hipotrofia muscular, né, dos membros inferiores e já mexe muito pouco, é claro que não vai voltar a ter uma mobilidade, se ela já perdeu, né, ela pode preservar o movimento que ela ainda tem fazendo a cirurgia, né. E viram também que quanto mais baixa a lesão, ou seja, se o nível anatômico da lesão estava abaixo da vértebra L3, menor a chance de comprometimento da deambulação. Então, é diferente, assim, cada criança que chega, né, cada gestante que chega, a gente vai ter que olhar para aquele bebê, ver o tamanho do ventrículo para dizer, olha, tem benefício para diminuir o shunt ou não, né, e vai ter que olhar se o neném mexe as perninhas ou não, ó, tem chance de caminhar ou não, né, então vai ter neném que vai ter um benefício pela diminuição do shunt e por preservar o movimento que existe, né, e vai ter neném que já não mexe o membro inferior, mas vai ter, né, diminuição da taxa de shunt, vai ter bebê que já tem uma ventriculomegalia associada, que não vai adiantar para a taxa de shunt, mas vai adiantar para manter o movimento de membros inferiores, então é fundamental para a orientação desses casais, para eles saberem, né, e decidirem se eles querem ou não se submeter aos riscos maternos, né, para quais as chances que eles estão dando para esse bebê com a cirurgia fetal ou não, já que não é uma cirurgia isenta de risco, pelo contrário, né. Então, assim, tem diferentes técnicas dessa cirurgia, né? A técnica do MOMS é a céu aberta clássica, né? É uma abertura no útero, sempre a abertura no útero é feita no fundo do útero, e não no local onde é feita, não é no segmento inferior onde é feita a cesariana, né? A esterotomia na cirurgia de mielomeningocele é feita no fundo do útero, longe da placenta. Então, no MOMS, a abertura em torno de 6 a 8 centímetros, é uma abertura maior. Atualmente eles usam stapler para costurar as paredes, né?
Em 2016, então, o grupo do Dr. Peralta publicou uma variação da técnica chamada de mini-esterotomia. Então, numa tentativa de diminuir as complicações maternas, em vez de fazer uma abertura de 6 a 8 centímetros, se faz uma abertura de 2,5 a 3 centímetros e se costura a membrana amniótica junto com a parede uterina. E também tem a cirurgia de mielomeningocele feita por fetoscopia, por duas maneiras, né? A fetoscopia pode ser feita percutânea, ou seja, já coloca o trocárter, né, através da pele e entra no útero e na cavidade amniótica. Essa maneira percutânea é feita mais tardiamente na gestação, geralmente entre 26 e 29 semanas, e acaba promovendo uma ruptura de bolsa um pouco mais precoce, entre 32 e 34 semanas, é a média do nascimento, né? Então, nem sempre consegue fazer um fechamento bem adequado da lesão, então muitas vezes essas crianças precisam ser operadas novamente. E tem uma técnica que é fetoscopia laparotomia assistida, ou seja, é feita uma laparotomia, é retirado o útero, como na técnica aberta, só que com o útero fora, em cima do abdômen, são colocados os trocárteres, né, da fetoscopia. Então, é uma técnica mista, né, que tem encontrado resultados mais satisfatórios, né. Também algumas modificações da técnica, como umidificação do CO2, enfim, tem algumas coisas que estão melhorando a técnica fetoscópica, né, mas não foi a técnica testada em ensaio clínico randomizado, né, a testada foi essa céu aberto clássica. Em abril desse ano, a gente começou a fazer no Hospital de Clínicas essa cirurgia de correção de mielomeningocele fetal, né, a cirurgia fetal, por mini-esterotomia, né. Então, são 3 tempos, né. Primeiro, entra os cirurgiões fetais, luxam o útero, fazem a abertura do útero e fazem a abertura do útero exatamente onde está o bebê, posicionam o bebê para fazer a abertura exatamente onde se quer. Aí entra a neurocirurgia com microscópio, faz a correção, aí entra novamente os cirurgiões fetais para fechar o útero e devolver ele para a cavidade abdominal. Aqui eu tenho um videozinho. Só me confirmem se vocês estão vendo o vídeo rodar. Opa. Tentar de novo aqui. Estão vendo? Sim, tudo certo. Tá, então aqui a abertura é como se fosse uma cesariana um pouquinho mais ampliada, a gente vai quase até a espinha ilíaca, tá? Então, a abertura é como se fosse uma fanestil, tá? Então, abre parede, aqui a gente tá luxando o útero gravídico, ó. Então, retirada do útero, né, o fetinho tá ali, se ele não tá bem posicionado, a gente põe ele com o bumbumzinho para cima, né, ele tem que ficar com o dorso para cima, porque a gente vai abrir no fundo do útero. Ali a gente marcou esse traço comprido, é onde está a placenta, para ficar longe da placenta, e a gente está marcando por visão ecográfica onde é que está a lesão, né, para a gente abrir. Ali já são os pontos hemostáticos que a gente fez, a gente vai abrir com o cautério bem no meio, né, que é onde está localizada a lesão do feto. Precisa de uma anestesia especial, né, um relaxamento do útero especial, não é qualquer técnica anestésica, né, para esse útero não contrair durante a gestação. Então, aqui está sendo feita a esterotomia, como é uma mini esterotomia, então a gente pretende abrir não mais do que 3 centímetros, a gente usa um afastador para melhorar o campo depois, para não ficar em contato, né, com a lesão do feto. Então, se abre toda a parede do útero até chegar na membrana amniótica. Essa paciente até estava sangrando um pouquinho mais, a gente usou as pinças hemostáticas para... Ali já está aparecendo a membrana amniótica, ó. Então ali ela vai ser aberta também com cautério. Aí saindo o líquido, ó, é praticamente esvaziado o líquido amniótico, né? Ele sai todo. A gente vai pegar com as pinças hemostáticas as extremidades da membrana amniótica, porque ela vai ser costurada junto com a parede uterina, né, no terço inferior da parede uterina. Então, aqui eu estou pegando a membrana amniótica.
Tô com a membraninha ali nas duas pinças, vou ampliar um pouquinho mais a abertura da membrana para poder costurá-lo na parede. Essa rafia pode ser feita ou com um Vicryl 2 ou com um PDS 3. Olha, ela já está sendo, a gente estica bem ela, a gente dá o ponto para que ela não fique dobrada, né? Porque se ela separa, se ela ficar solta, mais chance de que esse útero entre em trabalho de parto e que essa bolsa de líquido rompa, né? Antes do final da gestação. Então, um dos pontos principais da cirurgia é garantir que a membrana fique bem presinha. Uma sutura cruzada. Depois de feita, então, essa sutura, é colocado um afastador para manter as paredes, né, do útero afastadas e exposta, ó, aquele redondinho ali no meio já é a mielomeningocele. E aqui está sendo dado um pontinho no bumbum do feto para tracionar, né, manter a meningo bem no centro do campo. Então, feito esse passo, colocada a lesão bem na abertura do útero, entra a neurocirurgia com o microscópio, para fazer a correção da mielo, né, que é principalmente soltar essa lesão. Primeiro vai se fazer uma microdissecção do placóide neural, e o fechamento do placóide neural, depois faz uma capa de dura mater por cima, se faz o fechamento da dura mater, que é um dos passos mais importantes da neurocirurgia, e depois, muitas vezes, se faz um retalho miofascial ainda cobrindo a dura mater, e aí se fecha a pele, né? Durante toda a correção da mielo que é feita pela neurocirurgia, vocês vão ver que eu estou sempre colocando o transdutor do ultrassom ali na parede do útero, que a gente fica controlando a vitalidade fetal até o término, né, da correção fetal. Ali só protegendo os ovários, né, os anexos. Ó, ali eu tô controlando a vitalidade do bebê. Aqui já aparece o microscópio da neuro, eu pulei a parte da neuro para não ficar muito extenso o vídeo. A gente vai partir direto para o fechamento. Aqui já estou no fechamento. São dados 3 pontos com Vicryl, 2 pontos com Etibond. Tem uma sonda nasogástrica ali que depois a gente vai... O líquido amniótico, né, saiu, né, praticamente todo. Então a gente repõe ou soro fisiológico ou Ringer lactato para manter, né, algum líquido ali dentro até que o bebê produza novamente o líquido amniótico, né, o rim do feto que produz o líquido amniótico, o xixi dele, na verdade, líquido amniótico, né. Então, é feita uma sutura bem feitinha, pontos em X, pontos em U, porque essa esterografia vai ser tracionada, esse útero vai continuar crescendo, essa paciente tem 23 semanas, né? Esse útero vai continuar crescendo e vai tracionar, vai querer romper essa bolsa, vai querer abrir essa sutura, né? A tensão vai ser cada vez maior até o final, então precisa ser feita uma sutura bem, bem caprichada, né, que mantenha hermeticamente fechado tudo ali. Então, antes de fechar o último Vicryl, a gente repõe o líquido, como eu falei, ali o útero já está cheio de líquido, a gente fecha o último Vicryl.
A gente já retirou os pontos hemostáticos, só sobrou os dois das extremidades, né? E olha como o útero fica molinho, né? Ele fica bem... Não pode estar contraindo, né? Senão pode entrar em trabalho de parto. Fechado, então, a sutura Cotibone tem mais uma camadinha com PDS em cima. Então, realmente bem fechadinho. Terminado o fechamento do útero, a rafia do útero, então esse útero vai ser recolocado na cavidade abdominal e fechado a parede. A paciente vai ficar com uma cicatriz de cesariana. Ela faz a primeira pernoite no CTI, porque essas pacientes fazem muita acidose metabólica, tem chance de fazer edema agudo de pulmão, quer dizer, precisam ser bem controladas, né? Tem bastante dor, então não pode recuperar em qualquer local. E geralmente no dia seguinte já vai por andar e fica internada, normalmente tem alta no quinto pós-operatório. Então esse é uma das nossas cirurgias. Vou seguir então para a oclusão traqueal na hernia diafragmática congênita. Tudo bem até aqui? Tudo certo, muito boa apresentação. Então, vamos seguir para a oclusão traqueal na hernia diafragmática. Então, como eu falei para vocês, a mielomeningocele é um caso a cada 1.000 nascidos vivos. A oclusão traqueal, normalmente, um caso a cada 4.000, ou se, na verdade, deve ser menos, porque sempre as nossas incidências, prevalências, não pegam aquelas mortes fetais, aqueles natimortos, né? Que muitas vezes não tem diagnóstico, né? Mas então é bem menos frequente do que a mielomeningocele. O que é a hernia diafragmática congênita? É um defeito congênito no diafragma, quer dizer, o diafragma não fechou adequadamente, e acontece uma herniação do conteúdo abdominal para dentro do tórax. As estruturas abdominais que estão dentro do tórax, elas ocupam um local que deveria ser destinado à expansão do pulmão. Então, o que acontece é que esses pulmões vão ficar hipoplásicos, não conseguem desenvolver adequadamente, e também a vasculatura pulmonar não consegue desenvolver, então essas crianças têm muita chance de hipertensão pulmonar, principalmente se o fígado, que é um órgão sólido, hernia para dentro do tórax, tá? Então, a incidência descrita na literatura, 1 para cada 2.500, 1 para cada 5.000, também acontece muito cedo, antes da 10ª semana, né, porque até a 9ª semana tem que se formar o diafragma com a junção, né, do septo transverso com as membranas pleuroperitoneais, e quando isso não acontece, se forma hérnia, porque a pressão abdominal é maior do que a torácica, então os órgãos acabam herniando. A hérnia mais comum é a posterolateral esquerda, né, a posterolateral que é chamada de Bosdalek, e a esquerda é 85% dos casos, né. Tem a edema orgânica anterior também, mas é bem menos comum, né. Então, esse aqui é um corte axial do tórax, visto na ultrassonografia. O que a gente tem que ver no tórax? Coração, né, o coração eleva o cardíaco, ocupando a parte esquerda, o lado esquerdo do coração, a ponta para a esquerda, e aqui é pulmão e pulmão, né. Qual a diferença com essa outra imagem, né? Aqui já tem uma hérnia. Olha onde foi parar o coração devia estar aqui, né? Ele foi empurrado, é uma hérnia diafragmática à esquerda, então ele foi empurrado completamente para a direita. Então tem um desvio total do mediastino, o coração está empurrado para a direita, continua com a ponta para a esquerda, mas está empurrado para a direita. E aqui tem estruturas abdominais, que são essas estruturas. Aqui é o estômago, que devia estar lá embaixo, no abdômen, não no tórax. Aqui são alças intestinais, também deviam estar lá embaixo. E essa estrutura sólida aqui na frente, entre a parede torácica e o estômago, que está lá atrás, porque aqui é vértebra, né? É um corte axial, transversal, né, do tórax. Isso aqui é fígado, né? Então, provavelmente uma hérnia grave aqui. Como é que a gente vai fazer para ver a gravidade dessa hérnia? A gente vai medir o pulmão contralateral à hérnia, ou seja, uma hérnia esquerda que empurrou o coração para a direita, eu vou medir o pulmão direito que sobrou para ver, para tentar imaginar o grau de hipoplasia pulmonar, né, e a gravidade dessa hérnia. Sempre que eu suspeito ou faço diagnóstico de hérnia diafragmática congênita, eu tenho que encaminhar essa paciente para um centro terciário.
no centro terciário, eu vou fazer duas coisas importantes. Primeiro, eu tenho que ver se essa paciente, se esse feto tem anomalias associadas. Por quê? Porque em torno de 30% das hérnias diafragmáticas congênitas tem junto cromossomopatias ou doenças gênicas ou outras anormalidades anatômicas, anormalidades de outros órgãos, né? E isso impacta muito na sobrevida. Quando a hérnia é isolada, a sobrevida é de 40% a 70%, isso nos melhores centros, né? Quando a hérnia tem junto outras alterações estruturais ou cromossomopatia, doença gênica, a sobrevida é quase zero, né? Muito baixa a sobrevida. Então, primeiro eu preciso descartar que não tem essas, preciso fazer uma boa avaliação anatômica pelo ultrassom. Se eu ficar com dúvida, eu vou pedir ressonância, preciso fazer uma ecocardiografia fetal para ver o coraçãozinho, se está bem, e fazer uma coleta de líquido para ver o cariótipo fetal, para ver se não tem cromossomopatia. Aí é uma hérnia isolada, né? Não tem outras alterações anatômicas e não tem cariótipo alterado. Aí eu vou ter que ver, vou ter que individualizar o caso, ter que ver quais são as chances desse bebezinho, né? Quais são os determinantes da sobrevida neonatal? É a gravidade da hipoplasia e da hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar é muito difícil da gente verificar na vida fetal, né? Então a gente consegue ter uma ideia melhor da gravidade da hipoplasia pulmonar, tá? Como é que a gente vai ver isso? Através da posição do fígado, ou seja, se o fígado herniou para o tórax ou se ele continua lá embaixo no abdômen, através de uma relação pulmão-cabeça, ou seja, a gente mede o pulmão contralateral, a hérnia, na hérnia esquerda a gente vai medir o pulmão direito, a gente nem enxerga o pulmão esquerdo, e vai medir a circunferência cefálica, vai fazer uma razão, e vai calcular o observado esperado da relação pulmão-cabeça, que é essa mesma relação, mas corrigida para a idade gestacional. Então aqui, essa hérnia tem o tórax, tem o fígado herniado no tórax, então o fígado está up, né, está no tórax, devia estar lá embaixo no abdômen. Como é que eu sei que o fígado está aqui? Porque quando hernia, a primeira coisa que hernia é estômago e intestino, né, e o estômago tende a ficar aqui na frente, junto da parede abdominal anterior. Quando a gente vê que o estômago é empurrado lá para trás, posteriormente, o que está na frente do estômago, aqui dentro do tórax, só pode ser fígado, tá? Olha a diferença, aqui o estômago está bem na frente, então aqui não tem fígado herniado no tórax, o fígado está lá embaixo. Eu posso jogar também um Doppler para ver a vascularização hepática, se está embaixo, em cima, mas essa dica do estômago é muito boa para a gente ver. Essa posição do estômago é muito boa para a gente saber se o fígado herniou junto ou não. E faz toda a diferença se o fígado está no tórax ou se ele está no abdômen. Então, o segundo determinante do grau da gravidade da hipoplasia é essa relação que eu falei para vocês. Então, a gente mede aqui essa relação área do pulmão contralateral à hérnia, então do pulmão direito numa hérnia esquerda, sobre a circunferência cefálica. Ela foi descrita por esse autor, esse Metcos, em 1996, e ele usou aqui dois traçados, né, perpendiculares. Atualmente, a gente utiliza, na verdade, o traçado manual, né, a gente vai traçando manualmente aqui, não faz só dois traços perpendiculares, a gente traça todo o contorno do pulmão contralateral, e isso é mais reproduzível ou reprodutível, tá? Então, quando essa relação pulmão, dificilmente a gente encontra, assim, relações pulmão-cabeça extremas, como abaixo de 0,6 ou acima de 1,35, essa é a descrição desse autor, quando ele descreveu essa relação, ele viu que aquelas relações pulmão-cabeça abaixo de 0,6, ou seja, o pulmão era muito pequenininho em relação à circunferência cefálica, a sobrevida era zero. Quando a relação pulmão-cabeça era acima de 1/35, ou seja, o pulmão era maior que a cabeça, a sobrevida era 100%. Mas normalmente a gente não encontra esses extremos, a gente encontra ali umas relações em torno de 1, um pouquinho acima de 1, um pouquinho abaixo de 1, e a gente tem que tentar estratificar, né, a gravidade nesses casos. Então, se eu fizer o diagnóstico até as 29 semanas, tá? Se eu tiver uma relação pulmão-cabeça menor que 1, ou seja, menor que 1 é baixo, porque a cabeça está maior que o pulmão, então meu pulmão é muito pequeno, e eu tiver fígado no tórax, a minha opção é uma hérnia muito grave, a minha opção é fazer oclusão traqueal, e eu faço isso entre 26 e 29 semanas. Se eu tenho uma relação pulmão-cabeça maior ou igual a 1, ou seja, o meu pulmão é maior que a circunferência cefálica, independente se o fígado está em cima ou embaixo,
eu levo essa gestação até o termo, né, sem fazer a oclusão traqueal. Só que aí eles observaram, os estudos posteriores observaram que ao longo da gestação o pulmão aumentava 18 vezes e a cabeça aumentava 4. Ou seja, a relação pulmão-cabeça, ao longo da idade gestacional aumentando, ela aumentava também, né? Ficava cada vez mais distante o pulmão da cabeça, tanto nos fetos normais quanto nos fetos com hérnia diafragmática congênita. Então, para corrigir essa alteração pela idade gestacional, essa diferença de aumento, né, entre o pulmão e a cabeça, se calcula observado e esperado da relação pulmão-cabeça, ou seja, o quanto por cento do esperado para uma relação normal a gente encontra, ou seja, eu considero uma hernia grave quando eu tenho observado esperado abaixo de 25%, né, ou seja, essa relação pulmão-cabeça é menor que 25% do esperado de uma relação normal para aquela idade gestacional, ou seja, é muito pequeno esse pulmão. Então, abaixo de 25%, eu vou considerar essa hérnia grave, a chance de hipoplasia é muito grande, né? E a minha taxa de sobrevida é muito pequena. Acima de 45%, a minha chance de sobrevida é muito grande, né? E entre 36% e 45%, a hérnia é moderada, mas se eu tiver se eu tiver o fígado dentro do abdômen, não tiver herniado, eu vou considerá-la leve também, né? Então, quer dizer, eu vou utilizar a posição do fígado e o observado esperado para a relação pulmão-cabeça ou a relação pulmão-cabeça. O observado esperado é mais, me dá informações mais detalhadas ainda, eu consigo estratificar mais ainda do que só utilizando a relação pulmão-cabeça. Qual é a chance, quais são, né, as chances, né, preditivas desse bebezinho de sobrevida neonatal. E como é que foi pensado, então, na cirurgia de oclusão traqueal? Existe uma patologia na gestação chamada CAUS, né, que é síndrome congênita da obstrução das vias aéreas superiores. Uma atresia, uma estenose da laringe ou da traqueia, né, congênita, né, não deixa sair o líquido produzido pelos pulmões. E esses bebês com CAUS, eles têm pulmões super insuflados. Então se pensou, opa, vamos fazer um CAUS iatrogênico nesses fetos com hérnia, para ver se eles não conseguem expandir os seus pulmões, já que eles têm hipoplasia pulmonar. Então foi assim que foi pensado, né, coisa de gênio mesmo, né. Foi pensada a cirurgia de oclusão traqueal. Então começou também de maneira experimental em fetos de ovelhas, e viu que nesses fetos promovia crescimento pulmonar e revertia hipoplasia. Depois se passou a fazer em fetos humanos, eles colocavam um clipe na traqueia, né? Só que esse clipe machucava muito a traqueia, né? Deixava sequelas depois, muito difícil de tirar também ao nascimento, né? Clipe metálico, né? Até que se chegou no desenvolvimento da FITO, né? Fitoscopic Endoluminal Tracheal Occlusion. É um procedimento endoscópico onde se coloca um balãozinho de látex muito pequenininho, né? Ele é minúsculo, na traqueia do feto. Normalmente a oclusão traqueal é feita entre 26 e 29 semanas, nos fetos com hérnia grave, ou seja, que tem menos de 25% do esperado daquela relação pulmão-cabeça, né, e que tem muito alta taxa de mortalidade ao nascimento por hipoplasia pulmonar, ou seja, se não fizer nada, esses fetos vão ao óbito quando nascerem. Então a oclusão traqueal, mesmo tendo alguma chance de rompimento de bolsa, enfim, ela pode ajudar a expandir esses pulmões. Só que, claro, esse balãozinho, ele não pode ser deixado quando o bebê nasce, porque o bebê precisa respirar, cortou o cordão, o bebê precisa respirar, e se está com um balãozinho ali na traqueia, ele não vai conseguir. Então, se faz a desoclusão, ou por via ecográfica, com uma punção, aqui está o balão, ó, pode fazer por via ecográfica, está controlando ali com a ecografia, vai com uma agulha e fura esse balãozinho, ou então pode fazer por via endoscópica, de novo, entra com o endoscópio, vai lá de novo pela traqueia e fura o balãozinho. Também dá para fazer assim. A desoclusão normalmente é feita com 34 semanas, porque depois das 34 semanas ainda tem que ter uma maturação final desse pulmão, que é melhor realizada se não há essa obstrução iatrogênica, né, e necessária para o desenvolvimento do pulmão. A cirurgia da mielomeningocele, vocês viram que tem
que foi feito um ensaio clínico randomizado, o MOMS Trial. Então, quer dizer, tem a melhor evidência científica de que funciona, né? É uma evidência 1A, né? Só que a oclusão traqueal na hérnia diafragmática ainda é considerada experimental, porque não tem um ensaio clínico randomizado. Em 2011, se começou a fazer o Total Trial, que ainda não terminou, né? Quer dizer, um estudo randomizado que separou em 2 grupos, a hérnia grave e a hérnia moderada. E nas hérnias graves eles faziam oclusão entre 27 e 30 semanas, nas hérnias moderadas um pouco mais tardiamente, para ver se vale a pena ou não, se esses fetos realmente têm benefício ou não, a longo prazo, né, de fazer a oclusão. Só que tá difícil de recrutar, principalmente para a hérnia diafragmática congênita grave, porque na Europa muitos casais optam por interrupção da gestação, porque a qualidade de vida desses bebês depois é muito baixa, então muitos casais optam pela interrupção e acabam não conseguindo completar o estudo. Parece que a parte moderada já tem resultado e está faltando, em 10 anos ainda não conseguiram fechar. E também tem um outro fator, principalmente nos Estados Unidos, se melhorou muito a sobrevida com a conduta expectante, né? Através da introdução do ECMO, dos ventiladores de alta frequência, quer dizer, se melhorou tanto a assistência neonatal, que também deu uma melhorada na sobrevida desses bebês com a conduta expectante, né? Então, ainda não tem, assim, um posicionamento, assim como tem com a mielomeningocele, se vale a pena fazer a oclusão traqueal ou não. Não tem evidência tão forte quanto a mielomeningocele. Mas, se tiver que indicar, vai ser indicado para aquela hérnia grave, que tem fígado herniado e que tem um observado esperado para relação pulmão-cabeça, ou simplesmente uma relação pulmão-cabeça muito ruim. Tudo bem com a oclusão traqueal? Tudo certo. Agora eu vou passar para a ablação a laser dos vasos placentários. Então, assim, a gente vai utilizar o laser, né, para fazer a coagulação dos vasos placentários na gestação gemelar monocoriônica. A gente sabe que numa gestação gemelar monocoriônica, quer dizer, só tem uma placenta nutrindo os 2 bebês, tá? Então, esses bebês, além de cada um ter o seu cordãozinho ligando na placenta, eles têm entre eles conexões vasculares, ou seja, eles têm conexões entre as 2 circulações, né? Que fazem muitas vezes transfundir de um feto para o outro, às vezes unidirecional, às vezes bidirecional, e consegue balancear essa transfusão, mas é justamente essa conexão que existe nos monocoriônicos e que não existe nos dicoriônicos, que são aqueles que cada um tem a sua placenta, eles não se comunicam, é que traz as chances de complicações para a gestação gemelar monocoriônica. E quais são as chances de complicação? É transfusão feto-feto, tanto na sequência oligodrama e polidrama, que é o que a gente chama de TOPS, ou síndrome de transfusão feto-feto, quanto na sequência anemia polistemia. Então, o TOPS e o TAPS, que eu vou explicar para vocês. Tem o TRAP também, que é perfusão arterial reversa, e ainda pode ter uma restrição de crescimento fetal seletiva. Para a gente entender como é que acontece essa alteração na circulação entre os gemelares que têm uma placenta só, a gente tem que entender como é que funciona a placenta só, a placenta monocoriônica normal. Então, como eu falei para vocês, tem 2 bebês, cada um tem o seu cordão, tem uma placenta só, e nessa superfície placentária, essas circulações vão se conectar através de anastomoses, que podem ser arteriovenosas, arteriais ou venovenosas, né? As venovenosas são as mais incomuns, então normalmente a gente fala de arteriovenosas e arteriais, né? As artérias arteriais e venovenosas, elas são superficiais e têm fluxo bidirecional, então, ou seja, um feto manda sangue para o outro e volta para uma outra, né, pela mesma ou por outra artéria arterial ou venovenosa. E as conexões arteriovenosas, elas são profundas, quer dizer, vai pela artéria e sai pela veia e não volta por essa mesma conexão. Então, se não tem artéria arterial para compensar, só vai de um lado para o outro o sangue, né? Então, às vezes acaba drenando mais sangue, direcionando mais sangue para um feto do que para o outro. O número dessas anastomoses, o tipo dessas anastomoses e o calibre dessas anastomoses é que determina as complicações dos monocoriônicos. Então, e são complicações exclusivas dos monocoriônicos, a síndrome de transfusão feto-feto, anemia polistemia
e a perfusão arterial reversa. Então, na transfusão feto-feto, a gente tem diferença de líquido entre as bolsas, é o que faz o diagnóstico, né? É ter pouco líquido numa cavidade amniótica, menos de 2 centímetros, e mais de 8 ou 10 de maior bolsão no outro bebê. E bexiga não visível, e bexiga distendida. Por quê? Porque eu tenho um feto, esses fetos se comunicam por anastomoses arteriovenosas, e o feto doador está mandando sangue através das anastomoses para o feto receptor e não está recebendo através de anastomoses arteriais ou venovenosas de volta. Então, o feto doador vai ficar hipovolêmico, anêmico, vai ficar oligúrico, então vai fazer menos xixi, vai ter menos líquido amniótico ao redor na sua bolsa amniótica, vai ter menos xixi na bexiga. Já o feto receptor vai ficar hipervolêmico, vai ficar pletórico, pode entrar em insuficiência cardíaca congestiva. Também vai ter um bexigão, porque ele vai ter poliúria, né? E também vai ter um bolsão de líquido amniótico no seu lado, né? Então, tem um estadiamento para transfusão feto-feto, que é o estadiamento de quinteiro, né? No estágio 1, eu só tenho diferença de líquido, eu tenho menos de 2 centímetros de bolsão numa bolsa e mais de 8 na outra. No estágio 2, eu já não vejo a bexiga do doador, é a mesma diferença de líquido, mas eu já não vejo a bexiga do doador, ou seja, realmente está ficando pior, né, a transfusão. E no estágio 3 é o estágio 2 que tem alterações no Doppler, né, nos vasos do cordão, né, da artéria umbilical, ou do ducto venoso, né, e estágio 4 já é hidropsia, e estágio 5 é morte de um ou de ambos os bebês. Então, como é que faz para ajudar esses bebezinhos? A partir do estágio 2, o estágio 2 é quando não se vê mais bexiga, que tem aquela diferença de líquidos, e não se vê mais bexiga, e que o bebezinho menor, então, está grudado na parede, como nessa foto aqui, ó. Aqui, não sei se vocês percebem, mas tem um bolsão de líquido, todo preto é líquido, e tem um nenê boiando aqui, como se estivesse num piscinão. E tem outro bebê que a gente mal vê, ele é todo apertado pela sua membrana, ele está grudado na parede. Nem o nenê fica grudado no teto, né? O paciente deitado, o nenê não fica grudado no teto. Se está grudado lá no teto é porque ele não tem líquido ao redor dele, tá? Stuck to in, como a gente chama, ele está preso, né, rechaçado contra aquela parede, né? A membrana está segurando ele ali, né? Então, esse já é o estágio 2. Então, do estágio 2 para cima, do estágio 2 até o 4, que é a hidropsia, a gente tem indicação de fazer o laser. Então, se entra com fetoscópio, se vai lá onde tem aquelas anastomoses arteriovenosas e se queima, né, aquela anastomose, né. E para evitar que fiquem vasos muito pequenos, conexões vasculares que a gente não está vendo, a gente passa uma linha de fogo unindo onde a gente queimou, né, se separa praticamente as placentas. Na verdade, era uma placenta com conexões vasculares, a gente separa as circulações, virando 2 placentas, né? Era monocoriônica, a gente chama assim de dicorionização a laser, ou seja, a gente transformou uma placenta monocoriônica em dicoriônica, ou seja, eu acabo com essa transfusão que estava havendo entre os fetos. Isso é feito, está escrito na literatura entre 16 e 26 semanas, né? Mas normalmente entre 16 e 18 não se faz, muita chance de rompimento de bolsa, muito difícil de fazer, então normalmente se faz depois das 18 semanas, até as 26, depois das 26 é muito difícil de fazer, do estágio 2 para cima a chance de mortalidade de um ou de ambos os fetos é muito grande, chegando a quase 90%, então se não fizer nada, provavelmente um ou ambos os fetos vão morrer. Quando morre um gêmeo e o outro não, através dessas conexões vasculares, pode haver exsanguinação de um para o outro e pode haver dano neurológico também do sobrevivente. Então, quando se separa essas placentas, a gente dá chance para que se restabeleça, né, a quantidade de líquido ali dentro e não há mais, eles recebem só da placenta e não há mais conexão vascular entre eles, tá? O TAPS, que é a sequência anemia polissemia, é um tipo de transfusão fetal, só que não tem diferença volumétrica, ou seja, os vasos que fazem essas comunicações entre as duas circulações são muito fininhos. Então, em vez de passar um volume importante de sangue de um feto para o outro, ou seja, só de um feto para o outro, do doador para o receptor, se passa uma hemoglobina, uma hemácia de cada vez ali. Então, isso dá discordância de hemoglobina, mas não chega a dar insuficiência cardíaca, não chega a dar esse desequilíbrio volumétrico que acontece
no TOPS, na transfusão feto-feto, na síndrome de transfusão feto-feto. Então, são duas formas crônicas de transfusão, mas na síndrome de transfusão feto-fetal, que é o TOPS, ela acontece com diferença de volume, com diferença hemodinâmica. E já no TAPS, que é anemia polistemia, é mais diferença de hemoglobina sem diferença volumétrica. Como é que a gente vê no bebezinho, no feto, se um está anêmico e se o outro está pletórico, por exemplo? Através da velocidade de pico da artéria cerebral média. A artéria cerebral média é uma artéria da cabecinha do bebê, responsável por grande parte da vascularização cerebral, é um vaso fácil de pegar, e a gente coloca no Doppler e vê qual é a velocidade de pico. No feto anêmico, esse sangue, ele tem um hiperdinamismo, ele circula com muito maior velocidade, então, normalmente, a gente encontra uma velocidade muito aumentada no feto anêmico, e baixa no outro que está pletórico, né? Então, é essa diferença de velocidade de pico sistólico que vai me predizer essa diferença de hemoglobina, tá? E também tem uma classificação de estágios, então também seria uma opção, principalmente no estágio 3 e 4, de eu fazer essa coagulação a laser dos anastomoses. O problema é que no TAPS, na anemia polistemia, os vasos que conectam as circulações são vasos muito fininhos, né? De 1 milímetro, menores que 1 milímetro muitas vezes, então difíceis de ver olho nu e estão na extremidade da placenta. Então, normalmente o que se faz também é tentar separar toda a área de possível conexão vascular entre os fetos. Então, também é uma possibilidade. E, por último, uma outra complicação muito rara, um caso a cada 35 mil, dos monocoriônicos é a perfusão arterial reversa, onde eu tenho uma massa, um feto sem coração, ou com um coração muito rudimentar, um feto acárdico, que é nutrido por um feto bomba, um feto que tem normal, né, e que acaba enviando sangue, né, acaba o sangue indo para ele e para o feto acárdico. E o que acontece é que chega ali pelas 20 e poucas semanas, ele não aguenta mais e entra em insuficiência cardíaca de alto débito e pode ir ao óbito, né? Então, muitas vezes essa massa acárdica aumenta de volume muito rápido. Ó, esse aqui é um exemplo, a gente parece que vê perna e assim da cintura para baixo e não vê coração, e só vê que tem fluxo vindo para ele em direção vindo do outro bebezinho, mas não vê coração batendo, vê só uma massa que vai crescendo junto com o feto normal. Também é uma possibilidade interromper o fluxo entre eles para que não ocorra a morte do feto normal, tá? Outra opção terapêutica, no caso da restrição de crescimento fetal seletivo. Na restrição de crescimento fetal seletivo dos monocoriônicos, eu tenho uma placenta só, e é uma placenta só, mas a divisão do que vem da placenta, da massa placentária, é diferente. Então, eu tenho um feto cujos vasos vêm só de uma porção pequena da placenta, e outros têm uma porção muito maior, no fluxo, com alimento, com oxigênio para ele. E eu tenho tipo 1, tipo 2, tipo 3, quer dizer, a diferença de compartilhamento placentário vai ficando extrema do tipo 1 ao tipo 3, né? Vocês vejam a diferença aqui, do tipo 3 para o tipo 1. Eu consigo ver isso, estimar isso pelo Doppler, né? E quando eu vejo que um dos fetos, o que está menorzinho, está com chance de morrer, o que eu posso fazer é ir lá e tentar separar as circulações. O problema é que, como eu falei para vocês, quando morre um feto, tem chance de que o outro morra. Eu separando as circulações, quando eu tenho um feto muito pequenininho, que está encurralado, tem muito pouco vaso vindo da sua porção placentária, o outro estava nutrindo ele, né? Mas esse aqui está tão ruim que ele pode morrer e levar o outro. Eu separei as circulações, esse pequenininho ele tem grande chance de não ir para frente, né? Ele tem só apenas 30% de chance de sobreviver. Mas eu já separei as placentas, então se ele morrer, ele não leva o outro junto, porque eu separei as placentas, né? Então, é uma possibilidade quando eu vejo que está muito grave a situação do feto pequeno, mas o casal tem que saber que a chance de sair só com o bebê vivo desse procedimento é bem grande, né? Assim como na correção da mielomeningocele, que eu tinha uma evidência de grau 1A, a ablação de vasos placentários com laser, né, via endoscópica, para a síndrome de transfusão feto-feto também é evidência forte, também é 1A, mas para restrição de crescimento, para anemia polistemia, para o TRAP, como eu mostrei para vocês, não é evidência 1A, é evidência
4 já, né? Não é nem D, né? Não é nem 2, nem B, nem, né? Já é um grau de recomendação muito baixo, tá? Então, também, sempre o laser na gestação, ele é pensado quando a situação até as 26 semanas, é difícil a gente fazer laser depois disso, porque o líquido fica turvo, os fetos ficam grandes, reagem demais. Então, se há uma situação que ameace a vida dos fetos ou de um dos fetos antes das 26 semanas, é que a gente vai propor a coagulação de vasos placentários a laser. Depois das 26 semanas, a gente vai pensar em fazer nascer, tá? E por último, só para exemplificar assim, o tipo de procedimento, procedimentos guiados por ultrassom, né, que eu posso fazer na gestação. Por exemplo, na uropatia obstrutiva baixa. Então, quando eu tenho uma mega bexiga, né, e aqui eu tenho um sinal da fechadura, ó, que é esse prolongamento, isso aqui é a uretra do feto. Então, eu tenho uma mega bexiga, uma bexiga que fica ocupando quase todo o útero. Tenho dificuldade de ver o resto do feto, porque a bexiga fica ocupando quase todo o útero. E se prolonga, formando assim como se fosse um dedo de luva, né, um sinal de fechadura com a dilatação da uretra. Isso chama-se válvula de uretra posterior. Isso acontece nos meninos, né, por uma válvula que se forma na uretra e não deixa que o líquido, que o xixi produzido pelos rins, escoe normalmente dos rins pelos uretérios, pela uretra e saia como líquido amniótico, né? Então esse xixi fica represado e acaba afetando os rins e assim vai. Quando é que a gente vai intervir nesses casos? A gente pode fazer uma derivação da bexiga para o líquido amniótico, ou pode fazer uma fulguração a laser, entrar e tentar queimar essa válvula direta posterior para desobstruir. Quando é que a gente vai fazer? Quando a suspeita for de válvula direta posterior, isso só acontece em meninos e que tem esse sinal da fechadura, isso é patognomônico de válvula direta posterior. Eu tenho que fazer cariótipo para ter certeza que não tem cromossomopatia junto, que é uma possibilidade, e que tenha alteração de cariótipo, aí eu não vou fazer nada. Eu tenho que ter uma diminuição importante de líquido antes das 26 semanas, porque quando a gente faz essa drenagem, não é para preservar os rins em si. O problema é que esses fetos acabam tendo, esses fetos quando desenvolvem uma mega bexiga importante e não, eles ficam sem líquido ao redor deles, quer dizer, ficam sem líquido dentro da bolsa muito precocemente, antes das 26 semanas, o que acontece? O pulmão não consegue expandir, eles ficam com deformidades posicionais e o pulmão fica com hipoplasia. Então, fazer uma derivação ou fazer uma fulguração na válvula direta posterior é para dar chance desses bebês viverem depois, né? Para diminuir a mortalidade por hipoplasia pulmonar. Mas parece que na formação, quando formou a válvula direta posterior, já há um comprometimento também dos rins, da função renal. Então, a função renal não está comprometida só pela válvula direta posterior, quer dizer, tu desobstruindo esses rins, eles não voltam a funcionar normalmente. Eles já foram programados para funcionar mal. Então, se ajuda muito pouco os rins. Então, acaba, nesse tipo de procedimento, tu deixando esse feto com mais chance de viver, porque ele não vai ter hipoplasia pulmonar, mas ele vai ser um insuficiente renal, né? Ele vai acabar tendo que fazer hemodiálise ou acabando na fila do transplante depois que ele nascer. Então, é um procedimento assim que não tem muito benefício. Também muito fora, né, do Brasil, na Europa se interrompe muito a gestação e realmente é um dos procedimentos que a gente consegue ajudar menos o feto, né? O prognóstico é muito ruim dessa patologia, né? E claro, se não tiver diminuição de líquido importante antes das 26 semanas, a gente não faz o procedimento, porque daí a chance de ter hipoplasia é muito pequena, eles vão viver de qualquer maneira, então não se faz o procedimento, tá? Eu acho que era isso. Aqui só para mostrar que na ecografia a gente consegue imaginar que tem válvula direta posterior através de uma mega bexiga lá com entre 11 e 13 semanas, uma bexiga maior que 7 milímetros, a gente já suspeita que possa ter uma obstrução urinária baixa. Eu acho que era isso. Eu fiz um pupurri, um resumido de cirurgia, só para vocês terem ideia, assim, né, das principais, das patologias que podem aparecer, né, que vocês podem tomar conhecimento ao longo aí
da vida como médicos, né, e saber para onde encaminhar, ou quais são as possibilidades, né, de tratamento. Se alguém tiver alguma perguntinha. Eu ia só te agradecer, foi muito boa a aula, foi muito bom com as imagens também, os videozinhos, fica mais fácil da gente visualizar. É bem incrível, né, que a gente consiga fazer isso, é uma coisa que eu fico bastante fascinada, assim, eu acho muito legal. Foi uma aula que deu para aproveitar bastante. É um outro mundo, né? A medicina fetal é um outro mundo, assim. Tanto que acaba virando uma especialidade, né? Dentro da obstetrícia, virou uma subespecialidade, né? O feto virou paciente, né? Não é só a gestante, né? Bom, estou à disposição, se alguém... O pessoal está tímido para perguntar. Bom, a gente começou a fazer, como eu disse, a cirurgia aberta para mielomeningocele. Se souberem de algum caso, se tiverem, né, que encaminhar alguém, podem entrar em contato comigo, né, ou falando com o hospital, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né, não tem como, ligando para o serviço, eles vão achar o Dr. Magalhães, talvez, que também é o outro professor da medicina fetal, né, então nos procurem se precisarem ou se tiver alguma outra patologia, que a gente tenta ajudar da melhor maneira possível. Ou mesmo se quiserem discutir algum caso que apareça, né, também nos contatem. Acho que era isso, né, pessoal? Boa noite. Boa noite, muito obrigada de novo. Nada, obrigada pela oportunidade.